Os acréscimos. Opa, então as ideias da Lulu estão voando por aqui. Fala, bebê! Estamos em casa com você. Pois é, vocês acho que eles gostam desse formato, a gente em casa. Por quê? A gente traz a galera pra cá. A gente veio falar sobre final de Libertadores feminina, Lulu. Sim, porque sabe o que aconteceu ontem? Palmeiras venceu a América de Cali com gol de Ari Borges. Vai enfrentar o Boca Juniors na final. Boca Juniors que, ó, foi uma surpresa na competição, eliminou o Corinthians, que sempre é o grande favorito, venceu em 21, 19, 17, é o maior time da América do Sul, se tratando do futebol feminino. E aí, gente, o Boca falou, o quê? Conta com a gente pra acabar com a farra. Sabe uma coisa curiosa? Eu estava no jogo do título do Boca na Argentina, do Boca feminino. Então eu vi a classificação pra Libertadores, quando elas foram campeãs, o estádio lotado, a Bomboneira tava com 25 mil pessoas, que assim... Coloca imagens aí, ó. Era uma coisa meio inesperada, assim, muita gente torcendo, muita criança, muita família. E as meninas, nossa, fizeram um baita jogo, ganharam. E aí agora eu não imaginava que eu teria a chance de assistir o Boca de novo enfrentando o Palmeiras. Pois é. É, exatamente. E agora? E agora o que a gente vai falar é como tudo isso aconteceu, como funciona um pouco a Libertadores pra quem não acompanha tão de perto. Mas eu acho importante falar, eu até queria levantar um ponto aqui antes de tudo, que é, não dá pra uma competição do tamanho da Libertadores ser disputada em 15 dias. Não dá. A gente tem um dia de intervalo entre a semifinal e a final. O Palmeiras jogou ontem, hoje é um intervalo e sexta é a final. Joga amanhã. Qual é a explicação pra isso? Não sei, não conta comigo pra isso. Mas a Libertadores, ela acontece justamente, a feminina, justamente numa tacada só, né? Então todos os times se juntam numa cidade escolhida, né? Num país escolhido, e os times se enfrentam ali rapidão, tudo mais, e beleza, depois cada um volta pra sua casa. Outro ponto que a gente tem que destacar, e não defendendo, querendo passar um pano e justificando porque o Corinthians foi eliminado, nada disso. Mas, por exemplo, no jogo do Corinthians teve um pênalti claríssimo que a Gabi Zanotti é puxada. A Libertadores feminina não tem VAR, e isso atrapalha bastante a competição, a gente sabe. Então talvez o resultado, não só do Corinthians, como outros jogos, talvez tivesse sido diferente, tanto com o impedimento, o pênalti, enfim. Eu acho que a gente precisa, se é pra carregar o nome da Libertadores, que é o campeonato que todos os clubes esperam assim que começa a temporada, tem que ser assim, redondinho, tem que fazer valer o nome, certo? Essa é a primeira coisa. Aí, o que acontece? A Libertadores, ela é formada por 16 times, e aí é grupo, né? A, B, C, D, 4 cada um, 4, tá certo? 4 grupos. 4 grupos, 4, 8, 2, 3, 14, 16. Isso, 4 grupos de 4 times. Esse ano a gente teve 3 brasileiros, né? Corinthians, Palmeiras e Ferroviária. Ferroviária que já tem 2 títulos de Libertadores. Também, Ferroviária gigante no futebol feminino, também tropeçou, também não chegou, tropeçou no Campeonato Brasileiro Feminino também, enfim. E aí os grupos se enfrentam, né? Todo mundo contra todo mundo ali, né? O grupo A enfrenta todo mundo, grupo A, grupo B, grupo C. Quarta, semi e final. E aí pras quartas é o primeiro colocado do A com o segundo do B, o primeiro do B com o segundo do A, e assim a gente vai até chegar na grande final. Exatamente. Acho importante trazer o ponto do Corinthians, porque a gente falou aqui muitas vezes sobre a evolução do time ao longo do ano, que começa um pouco mais enfraquecido, com a questão de, será que o Corinthians vai levar tudo? Só que aí se recupera, se reencontra ali, vence o Campeonato Brasileiro de uma forma interessante, porque vai lá, sofre um pouco no Rio Grande do Sul, volta e vence assim. Passou o rodo. Passou o trator ali. Só que aí chega na Libertadores, já tinha perdido na fase de grupos pro Deportivo Cali. Pois é. E aí cai pro Boca Juniors. E é a mesma coisa pra final agora. Por que o Palmeiras chega como favorito? Porque o Boca é um time com menos investimento, com menos qualidade técnica, a gente tem que falar mesmo. E o Palmeiras vem de uma sequência muito boa. Sim. O Palmeiras, desde que teve toda aquela confusão com as jogadoras, que perdeu as 2 zagueiras e tudo mais, que acabou perdendo pro Corinthians. No Brasileiro, o Palmeiras não tem derrotas. Exato. 7 vitórias seguidas. E aí é o que a gente sempre costuma falar aqui no futebol, né? Tipo, às vezes você tira uma pessoa do elenco e aquele elenco consegue respirar, jogar melhor, jogar mais unido. Que é o que a gente acha que aconteceu com o Palmeiras. A gente não sabe, a gente não tá ali no meio. A gente não conversa sobre isso com as jogadoras. Então é mais um sentimento, assim. Por exemplo, depois de ter sido atropelado por 4-0 pelo Corinthians dentro de casa, no jogo de volta da semi do Brasileiro, o Palmeiras não perdeu mais nada. O Palmeiras conseguiu vencer tudo. Venceu inclusive o Corinthians, claro, com o time reserva. Exato, por 2-0. E aí chega na competição pra Libertadores com mais casca, mais forte, e chega na final. O que eu queria destacar sobre a Ferroviária, agora mudando um pouco de time, é que a Ferroviária é sim um time forte no futebol feminino, um time que investe muito na base, um grande berçário fora de São Paulo, porque a gente sempre fala de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, que tem muita tradição no futebol feminino. A Ferroviária
ela fica fora da capital, digamos assim, mas investe muito na base. Então, a ideia da Ferroviária é revelar jogadoras para alimentar o time principal e também para conseguir vender depois. E a Ferroviária não passar para semi do Brasileiro, não passar na Libertadores, isso mostra que as coisas estão mudando por ali também. É um time super tradicional, mas que precisa olhar um pouquinho com mais carinho, talvez, ou mexer em alguma coisa, não sei se lá dentro, enfim, não sei se precisa trazer mais rápido meninas da base, mas a Ferroviária, é triste ver a Ferroviária fora de finais. Eu acho que quando a gente vê times tradicionais tendo uma baixa, é sempre um momento de olhar de novo. Sim. Porque significa ou que você ficou pra trás, porque os outros times que não investiam tanto antes estão vindo de uma forma muito forte e que você precisa rever como vai ser a sua estrutura, ou às vezes são questões mais internas mesmo, mas eu acho que isso é também um outro papo, assim. Sim. Sobre a derrota da Ferroviária, vale destacar aqui que a Ferroviária já tava perdendo, né? E aí, realmente, a gente pode colocar aqui o post da goleira Luciana, porque ela falhou no segundo gol, sim, mas não perdeu somente por causa dessa falha, já vinha perdendo e tudo mais. E falhas acontecem, né? Tipo, ela é uma baita goleira, uma goleira super experiente, goleira de seleção brasileira, e ela realmente ficou muito sentida, e ela tá carregando essa culpa como se fosse dela. No post dela, ela pede desculpa assumindo a culpa, né? Mas na verdade o futebol é um jogo coletivo e falhas acontecem, eu sempre falo. É claro que quando um time perde, muitas vezes a bola já passou pelo time inteiro pra chegar até o goleiro, a goleira, enfim. Então, eu acho que são situações, já tava 1-0. É claro que depois ainda a Ferroviária faz um gol, mas já tinha tomado o segundo. Foi fazer com 94 minutos. Então, eu acho que faz parte do futebol. E aí a Ferroviária ficou de fora também, mais um ano. E aí a melhor campanha ficou nas mãos do Palmeiras. O que é preciso falar sobre o Palmeiras? Na minha visão. Não é que o Palmeiras hoje é um time avassalador. Não é que o Palmeiras entre em campo e você fala, é muita bola que tá sendo jogada, ninguém vai segurar esse time. Não. Inclusive nas quartas, o Palmeiras sai perdendo do Santiago Morning e depois consegue virar o jogo. Nos acréscimos. Opa, então as ideias da Lula estão voando por aqui. O Santiago Morning já tinha tido uma jogadora expulsa. É importante ter cuidado, é importante fazer as avaliações de uma forma clara e sóbria mesmo, que é, o Palmeiras tinha objetivos claros em 2022 e esses objetivos não foram atingidos. Sim. A Libertadores não era o objetivo 1 do Palmeiras, era o Campeonato Brasileiro, se reforçou pra isso, investiu pra isso e não aconteceu, certo? Sim. Acho que esse é o ponto principal. Agora pra final, chega como favorito. Carrega esse peso, na verdade, sobrou pra ele. Isso. Meio que tem que ganhar pra salvar o ano. Sim. Pra fazer valer tudo que foi feito até aqui. Eu não estou dizendo que o Palmeiras, apesar de ter feito muito investimento, fez o investimento da forma extremamente correta. Também não né? acho. Como desenvolvimento, como estrutura. Não, foi um outro tipo de mentalidade, de trazer as jogadoras fortes, de fortalecer o time desta forma. Sim. Então são muitas questões, mas a prova vem agora nessa final contra o Boca. E aí eu acho interessante trazer, é um time que desde 89 já discutia colocar a modalidade feminina, e aí em 90 isso realmente é efetivado ali. Em 91 elas jogam a primeira partida oficial. Só que o Boca só vai ser profissionalizado em 2019. Nossa, é muitos anos, né? Olha, muitos anos. E aí vocês vão... 20 vocês vão... anos Por quê? de futebol. Por quê? Que é profissionalizado em Por causa 2019. da obrigatoriedade. É Enfim. isso. Então, é um time que tem muitos títulos, é o maior vencedor da Argentina, mas num período também que não era profissional. Sim. Então, hoje, é esse momento de recuperar. Foi o primeiro clube a realmente assinar o contrato de várias jogadoras. Então, quando ele se torna profissional, ele dá contrato para 21 jogadoras. E a partir desse momento que o Boca se estabelece. E aí é isso, estamos em 2022, são 3 anos de clube. Sim. É um projeto novo, o Palmeiras também profissionalmente é um projeto novo. Então, a gente tá vendo esses desenvolvimentos, mas é um clássico aí, né? Sim, pô. Sabe o que eu acho legal a gente falar aqui, Lulu? A gente falou no começo do vídeo da Libertadores, porque é feito em 15 dias, sobre o VAR e tudo mais. O que eu acho que a gente tem que destacar de positivo é a gente que acompanha pelo menos há 3 anos bem de pertinho a Libertadores, depois da obrigatoriedade. Você consegue ver a evolução a cada ano. E eu digo isso dos próprios clubes. É óbvio que o Corinthians é fora da curva, investe há muito mais tempo do que a obrigatoriedade, mas você consegue ver como essa obrigatoriedade ela vem fazendo com que o futebol feminino cresça a cada ano. Porque os times começam a investir mais por terem sido obrigados. Não era do jeito que eu gostaria? Não era, mas foi o jeito que deu pra fazer e tá trazendo resultados. A gente começa a ver as ligas nacionais de cada país um pouquinho mais forte e isso a cada ano, um passinho de cada vez, vai ficando mais concreto, assim, mais real mesmo. Então a gente tem tudo pra ter daqui pra frente, enfim, desde a obrigatoriedade, cada vez mais competições disputadas e não só um time sobrando
sobrando muito, um atropelo aqui, um atropelo ali. Óbvio que os atropelos ainda vão acontecer, as goleadas ainda vão acontecer. É normal, porque um time investe muito, o outro só tem porque é obrigado e não quer investir mais nada. Enfim, mas eu fico feliz em ver dois times sem ser o Corinthians na final, porque Sim. isso mostra que os times também estão começando a correr atrás. E isso é importante pro futebol feminino, pra modalidade como um todo. Exato. Eu acho que, no fundo, o que você fala sobre essa... A gente tá enxergando evolução. Pra mim a evolução, ela vem, não é quando um time que é extremamente superior, como é o Corinthians, por exemplo... Ganha tudo e ele tá sempre melhorando. A evolução do futebol feminino e de um campeonato, ela vem quando o Corinthians oscila, porque qualquer campeão oscila, qualquer grande time oscila. Então, às vezes ele vai estar lá, ele vai chegar sempre longe. Mas às vezes vai bater, às vezes não vai ganhar, e os outros times vão se aproximando. E é isso que a gente tem este ano. Eu tô muito feliz. O que eu gostaria de ver na final, eu vou te falar. Eu gostaria de ver o Palmeiras produzindo ofensivamente. Jogando bola. Não só fazendo gol ou contando especificamente com algumas jogadoras que têm um desempenho muito, muito acima da média, né? O que eu gostaria de... Construção coletiva. Porque assim, jogada pela lateral, pelos fundos, lançar a bola e alguém fazer o gol, eu acho que é um artifício do futebol, eu acho que é um tipo de jogada. Mas você acredita mesmo no potencial ofensivo do seu time, da construção tática e técnica, né? Quando o time sai com a bola, consegue construir e faz o gol. E é o que eu gostaria de conseguir assistir na final. Você quer ver bola? Palmeiras jogando bola, Palmeiras campeão, acho que seria um baita título, porque Palmeiras masculino campeão brasileiro, Palmeiras feminino campeão da Libertadores. O que isso passa como recado pro clube também ano que vem, né? Total. Se num ano difícil conquista o campeonato continental, será que pro ano que vem não vale repensar como o investimento ele é dividido entre os setores do clube e entre estrutura pra poder ir mais forte pros outros campeonatos? Não, e vale falar que aqui também a premiação é grande pro futebol feminino. A premiação do campeão da Libertadores é $1,5 milhão de dólares. Então, assim, é uma baita dinheiro. grana que, se o Palmeiras vence e é inteligente, sabe usar isso como um retorno pro futebol feminino. Certo? Boa sorte pro seu time, Luana Muito obrigada. Maluf. Eu queria dizer que eu queria muito estar lá. Várias pessoas perguntaram, verdade. vocês não vão cobrir? A gente não vai, eu fico triste com isso, até porque o meu time chegou. Sim. Mas eu queria só explicar, até porque a gente tava na do Corinthians ano passado. Ano passado, que era no Uruguai, que é bem mais perto, Montevidéu. Muito mais acessível, muito mais voo, enfim. Exato. O pessoal do Facebook levou a gente. Sim. Então eles bancaram tudo, a gente acabou ficando pra masculina depois, fez as duas coberturas. Mas este ano tava tudo muito, muito caro. Sim. Também por causa da Libertadores masculina. Que é um dia só, né? É pensa. muito perto, a cidade, é o mesmo país, tem pouco voo. Ano passado foi uma semana. Exato, e é um jogo em seguida do outro. Então a gente foi ver passagem pra ir pra feminina, tava inviável por conta da masculina. E a gente fica muito triste. Assim, era R$8 mil cada uma, mais hospedagem, tudo. Nossa então, bola não tem essa bufa aí. a gente não tem, gente. Mas dia a gente vai vai chegar ter. lá. Mas é isso, a gente vai fazer o que puder daqui pra passar as informações pra vocês, pra mostrar um pouco da cobertura. Mas é isso. Mais um ano, vamos ver se o Palmeiras leva essa. O pessoal do Boca tá confiante também. Tava lendo uns blogs hoje lá das Las Gladiadoras e fiquei sabendo que estão confiantes. Boa. Boa sorte, Lulu, então. É isso. Que vence o melhor time com o melhor futebol. Fechou? Já se inscreve no canal, deixa seu like. Tamo Beijinho. junto. Tchau.